Estamos começando mais um TV Simpro, o programa do Sindicato dos Professores de Mogi das Cruzes e região, e que debate diversos aspectos da questão da educação brasileira. E hoje nós vamos debater um tema que já foi trazido aqui em outras oportunidades, mas que é sempre pedido para o pessoal que nos acompanha através das redes sociais, através da TV Mogi, que é o canal 9 da NET, e também pede aqui para o site, através do site do Sindicato dos Professores de Mogi das Cruzes e região, que é o tema de coach e como o coach pode ajudar os professores dentro da sala de aula no desenvolvimento das suas dinâmicas e da sua postura como líder educacional dentro da sala de aula e para os seus alunos. E para isso, hoje nós vamos recebendo Robson Gomes, que é Life e Executive Coaching. Ele é trainer de técnicas de comunicação e oratória e um renomado palestrante, além de ser uma figura extremamente simpática. Robson, é um prazer recebê-lo aqui na TV Sim. Agradeço desde já o convite de estar aqui, também a nossa audiência. É um prazer falar sobre coaching, sobre comunicação e sobre professores, profissionais e líderes, né? É um prazer. Mais uma vez, obrigado. Robson, a nossa proposta inicial aqui do nosso bate-papo é tratar da comunicação de um modo geral. Comunicação verbal, comunicação não verbal. Mas como você é um coach renomado, não podia deixar de explorar esse seu lado também na formação da liderança. Então, minha primeira pergunta para você é a seguinte: como que o coach pode auxiliar o professor no dia a dia na sala de aula? O professor que vai até você e procura a sua consultoria, em que o coach pode ajudá-lo? Ok, vamos lá. O coach, ele, assim como outros profissionais, como líderes, e o professor é um líder, né, da sua turma, da sua equipe, vamos dizer assim, e o coach vai trabalhar, então, as competências necessárias para que esse professor, esse profissional, consiga fazer um trabalho não na média. Então, nós coaches trabalhamos muito isso, né? Sair da média, da mediocridade, e ir para a alta performance. Falando da educação, falando de um professor, levar esse professor para atingir uma alta performance no ensino, quer dizer, comunicar de uma maneira tão eficaz que seus alunos compreendam e tragam resultados através dessa comunicação. Então, o coach pode ajudar o professor em quê? Primeiro, identificar quais pontos precisam ser melhorados, se a comunicação, se a postura e tudo que envolve a comunicação, tudo que envolve a profissão do ensinar. Depois de identificado esses gaps entre o meu ponto A e o meu ponto B, que seria a auto-performance, nós vamos trabalhar em cima de planos de ação o que ele precisa melhorar, gradativamente, para atingir aquele ponto B, o ponto desejado. O que seria comunicar de uma maneira eficaz? Vamos lá. Eu gosto de falar nos meus cursos, treinamentos de comunicação e oratória, e eu começo com uma história. Que comunicação nós estamos falando? Eu conto a história de duas senhoras que estavam em uma palestra, palestrante renomado, e ele falava bem difícil, rebuscado, e uma olhava para a outra durante a palestra e ele mandava ver, falando, fim da história. Ele acabou a palestra, uma olhou para a outra, fala bonito, né? Ela fala, com aquele silêncio. Você entendeu alguma coisa? A outra, não. Então, comunicar, algumas pessoas entendem comunicar bem com falar difícil. Então, eu falo difícil, mas ninguém compreende. Ser erudito, né? Uma Sim. coisa rebuscada, uma coisa... O problema é que comunicar é transmitir alguma informação e fazer com que a pessoa compreenda o que foi transmitido. Que até pode ser uma comunicação um pouco mais erudita, desde que você seja capaz de identificar o público para o qual você está falando. Exato. Público-alvo. Para quem eu estou falando? Quem é o público? Faixa etária? Quem são essas pessoas? E aí eu adequo o meu vocabulário para essas pessoas. Nota 10 para você. Só que muitos se esquecem disso, e muitos professores se esquecem disso em sala de aula. Isso é um problema que a gente encontra em sala de aula. O professor, devido a estudar tanto, ele corre o risco de cair em um erro, em achar que todas as outras pessoas, ou seja, os alunos que estão ali, já conhecem também aquele conteúdo. E ele fala, mas não tem a resposta da sala de aula. Então, uma das coisas que nós fazemos no processo de coaching também é identificar isso. Como é que está a comunicação desse professor? Está tendo resultados ou ele somente tem falado para si próprio? E como que o professor pode perceber isso?
é necessário que, sei lá, a escola, o diretor, o coordenador, chegue para ele e fale, professor, você precisa melhorar isso, ou um feedback dos próprios alunos. Como que o professor, que às vezes dá aula há 10, 20 anos, pode perceber que precisa melhorar nesse aspecto da comunicação? Geralmente, na maioria das vezes, parte dos alunos. Porque os alunos não compreendem e, devido a isso, se dão mal nas provas. Não é? E aí vão alegar na diretoria, seja lá quem for, os responsáveis por isso, que não compreenderam devido à didática do professor. Ou seja, não foi só um da turma, foram vários. Então, será que foi só aqueles alunos que não entenderam ou o professor que não soube comunicar? A partir daí é onde algumas escolas, algumas universidades, vêm em busca do coach para trabalhar seus professores, seus profissionais. Para trabalhar o quê? Essas competências de oratória, de comunicação, para melhorar os resultados do aluno, porque isso vai impactar no nome da escola, no fim da história, não é? Então, era essa uma curiosidade que eu tinha, se as escolas elas já tomam essa iniciativa. Sim. Ou se isso vem partindo dos profissionais. Mas eu quero que você me explique um pouquinho isso melhor no nosso próximo bloco. A TV Simpro volta já já. O Simpro Mogi mantém uma lista ampla de convênios médicos com descontos exclusivos e vantagens para os associados. Acesse simpromogi.org.br e saiba mais. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. Se você é professor do ensino privado em Mogi das Cruzes, sindicalize-se ao Simpro. Aqui, seus direitos são defendidos de verdade. Acesse o formulário em nosso site, simpromogi.org.br. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. Estamos de volta com a TV Simpro, o programa do Sindicato dos Professores de Mogi das Cruzes e região, hoje debatendo o tema comunicação e como o coach pode auxiliar os professores no dia a dia da sala de aula. E, para tanto, recebemos o professor e coach Robson Gomes, que é Life e Executive Coaching. Ele é trainer de técnicas de comunicação e oratória e palestrante nas horas vagas, quando dá tempo. Sim. Brincadeira, gente. Ele é um palestrante renomado. Robson, no bloco anterior eu encerrei com uma pergunta de como que essa percepção da necessidade do professor buscar o auxílio de um coach vem da escola ou do próprio professor. Você já percebe que hoje as escolas, as instituições, obviamente principalmente as particulares, têm essa preocupação de indicar o professor, mesmo que esse professor às vezes tenha um pouco de resistência de procurar isso, porque, sei lá, estou há 20 anos dando aula, não vou mudar agora. Sim. Assim como as empresas, né, querem trabalhar seus executivos, seus líderes para aumentar os números da empresa, também as instituições, pelo mesmo motivo, porque isso acaba impactando nos resultados da escola, da instituição. Então, os alunos vão embora, porque não estão tendo os resultados de alta performance. E é lógico que, quando se chega ao ponto de descobrir que é uma incompetência, entenda bem, incompetência de comunicação do professor, essa universidade, essa escola, essa instituição, ela vem até os coaches, geralmente os executive coaches, porque trabalham liderança, para transformar essa metodologia de ensino, a linguagem. Veja, isso acontece muito na universidade, pela linguagem não verbal, comunicação não verbal. Imagine a seguinte situação. Um aluno vai ingressar na universidade ou numa pós-graduação, uma MBA, e ele vem com todo aquele sonho de que ele está subindo um degrau profissional, pessoal, e ele tem todo um sonho em volta daquilo. E ele chega na universidade, se depara com um professor com camisa amarrotada, cabelo mal penteado, barbeado, postura de cansaço, derrotado. Isso já comunica. Um dos grandes erros é que as pessoas pensam que comunicação é isso aqui, é quando a gente fala. Mas quando você chega em algum lugar, você já está comunicando.
Seu óculos comunica, seu corte de cabelo, seu blazer. Assim acontece também com o professor. Algumas pessoas dizem, não, o que importa é o conteúdo e as pessoas têm que me aceitar como eu sou. Esse tempo passou. Esse tempo passou. Então, se a gente quer mais alunos, se a gente quer mais recursos e mais resultados, a gente tem que rodear esses alunos, essas pessoas, esses clientes, de todas as maneiras. Comunicação verbal, mas a não verbal também. O conteúdo é importante, mas a embalagem também. É a embalagem que vende ainda. É importante deixar claro que a gente não está querendo passar aqui que a embalagem é mais importante em detrimento do conteúdo. Na verdade, é um plus. O conteúdo, hoje em dia, até por esse meio que a gente vive de tanta informação, o conteúdo é tão importante quanto era, até mais. Só que, além disso, você precisa passar uma boa imagem, ou seja, exige muito mais do profissional hoje em dia. Exatamente, porque a exigência hoje é maior. Dos alunos, das pessoas, dos profissionais, dos executivos. Preste atenção. Você já deve ter se deparado com pessoas que são experts em um assunto, crânio, o cara sabe muito, a mulher ela é fantástica naquilo que ela faz, só que ela não sabe comunicar. Ela não sabe vender o próprio peixe. E aí acontece de que em uma reunião, alguém que sabe menos do que essa pessoa, menos do que você, menos do que o outro que é o crânio da organização, ele se vende melhor. Quem que fica com o projeto? Quem que fica com aquilo tudo? Quem soube se comunicar melhor. Então, você quer ser bem-sucedido, um professor bem-sucedido, um líder, um profissional bem-sucedido, não tem como fugir de uma comunicação eficaz. No dia a dia, como que o professor pode aplicar pequenas técnicas de coaching na sala de aula? Se ele não está passando por uma consultoria, nas 10 sessões que normalmente passam, para quem está assistindo a gente, pequenas dicas, 2, 3 coisas que o professor pode fazer no dia a dia para modificar essa aura que o cerca. Algo que nós usamos no coach, tá? Eu vou usar algumas coisas do coach e outras da área da educação mesmo. A empatia. Há um problema grave no meio da educação em falta de empatia, que é me colocar no lugar do outro, ou seja, enxergar aquele universo da sala de aula, do tema abordado, segundo a visão do aluno. Faz sentido a maneira que eu estou expressando? Ou seja, as palavras que eu estou comunicando, para aquele aluno faz sentido? Então, é questionar isso. Qual que é o universo? Quais que são os anseios daquele aluno? E aí sim, eu adequo o meu conteúdo àquele público. Aí começa a fazer sentido para aquelas pessoas. A partir do momento que faz sentido, todos como é que eu posso dizer, se interessam por aquele tema, porque agora faz sentido para mim. Não é? É chato aquelas aulas que você olha e você fala, eu não vou usar isso em lugar nenhum. Isso não faz sentido para a minha vida. Quando o professor tem essa arte de usar a empatia, ou seja, se colocar no lugar daquele aluno, enxergar o tema pelo ponto de vista do aluno, ele consegue agora atrair. E aí a aula começa a fazer sentido para aqueles alunos. Bom, Robson, a gente vai para o intervalo comercial rapidinho. No próximo bloco eu quero debater um pouquinho com você como que o professor pode identificar perfis de alunos dentro da sua sala de aula, mais ou menos como acontece no coach executivo. TV Simpro volta já, não saia daí, a gente volta mais aqui, vai conversar muito mais aqui com o nosso Robson, com o nosso amigo Robson no próximo bloco. Até já. Professor, por meio do site do Simpro, você pode denunciar irregularidades. Clique na aba Atendimento e depois no link Denúncias. E a denúncia pode ser inteiramente anônima. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. Estamos de volta aqui na TV Simpro, batendo um papo com o Robson Gomes, que é Life e Executive Coach, trainer de técnicas de comunicação e oratória e palestrante. E hoje está falando com a gente sobre como o coach pode auxiliar os professores no dia a dia da sala de aula. Robson, eu terminei o nosso segundo bloco te perguntando, na verdade, fazendo um comparativo. Eu sei que no coach executivo tem uma técnica para preparar os líderes para identificar o perfil
dos seus colaboradores. Alguns têm o perfil de liderança, outros têm o perfil de executar, outros são mais metódicos e etc. O coach pode ajudar o professor na sala de aula a também identificar esse perfil nos alunos e aí direcionar a sua didática, digamos assim, para potencializar esses perfis dentro da sala de aula, no dia a dia. O coach pode ajudar o professor nesse sentido? Sim. Quando nós trabalhamos tanto executivos, líderes e professores, nós ensinamos e direcionamos essas pessoas a conhecerem essas ferramentas que nós chamamos de assessments, que geralmente usamos o Alpha ou o DISC, que é o mais conhecido, né? Então, o DISC você consegue mais fácil, ele é mais acessível, vamos dizer assim. Que é o quê? O dominante, o influente, o específico e o DISC, o conformidade. Cada um desses perfis é uma linguagem diferente que você vai falar, vai se comunicar com essa pessoa. O dominante ele é movido por desafio. Então, se você desafia esse dominante na sala de aula, que geralmente ele é o líder da sala, ele vai te provar. Por exemplo, se você falar duvido, ele vai fazer só para te provar. O influente já é o cara que é o relações públicas da sala. Ele tem essa necessidade. O popular. Ele que monta os grupos, ele que quer montar o grupo do WhatsApp. Porém, esse cara ele tem um grande poder de influência também no grupo, na turma, não é? Já o conformidade, ele é o cara metódico, é o cara dos detalhes. Então, cada um na sala de aula, ele tem sua especificidade. É aquela menina que tinha uma caligrafia perfeita. Exato. Com cores diferentes para cada tema, para cada pergunta, e que geralmente Toda depois de aula, o influente vai lá pedir o material dela, porque ele ficou conversando durante a aula e não copiou nada. Mas ele é o cara, o boa praça, o político da sala, né? Lógico, o professor pode fazer um curso de DISC, pode fazer um curso desses assessments, mas ele pode identificar por alguns traços. O dominante ele já vai se destacar na sala. Ele é o que influencia, ele é o cara que o professor fala, mas o pessoal olha para ele para ter uma aprovação dele. E aí, a gente faz ou não? A grande sacada aí é o professor ganhar o dominante. O perfil dele ganha o dominante que você ganha toda a sala. E o influente, deixa ele se comunicar, deixa ele participar, deixa ele comentar, direciona as questões para ele, porque ele vai amar conversar ali também. Você ganha esse cara e ele tem um poder de influência sobre os outros. Você quer ser o coordenador da sala, o cara a menina das canetas coloridas, porque ela não vai perder nenhum detalhe. Datas, tudo, ela vai estar lá para te ajudar. Então, quando você identifica isso, primeiro, você melhora a sua comunicação com esses alunos, porque você direciona agora para cada um de uma maneira que para ele faça sentido. Que a grande sacada é essa. A comunicação precisa fazer sentido para as pessoas. Tem uma frase em coach, em PNL, que ela é de praxe. Então, a gente repete muito ela, que é: faz sentido isso para você? Porque não tem que fazer sentido para mim como coach. Essa palavra faz sentido para você? Se faz, ok, não tem que fazer sentido para mim, porque o universo daquela pessoa é visto diferente do meu modo de enxergar. Se fez sentido para ela, minha missão está feita. Tanto como coach, como professor, como líder. Isso engaja as pessoas. Agora, Robson, o bullying. Se ele consegue identificar esses perfis de alunos e ele consegue montar uma dinâmica dentro da sala de aula que misture esses perfis, ele pode combater, evitar que aconteça situações, por exemplo, de bullying ou, sei lá, daquela pessoa que é taxada como rotulada, né, de uma forma ou de outra, pode ajudar dessa maneira também? Com certeza, com certeza. No processo de coaching, a gente se depara muito com isso. A pessoa vem e no DISC, né, que é o dominante, o influente, estabilidade e conformidade, a pessoa vem com já um paradigma de que o dominante é o melhor perfil. É um engano, porque o dominante é o impulsivo. E numa empresa você não precisa só de um impulsivo, do cara que ele é a ação, ele que vai cobrar mais duro. Não, você tem que ter o conformidade, que é o cara dos detalhes, das planilhas, né, é o cara da contabilidade, da gestão da qualidade, ao mesmo tempo que você precisa do influente para ser o vendedor, o marqueteiro, o jornalista, né, o entrevistador. Na sala de aula, a mesma coisa. Você consegue, então,
Você pode até fazer o assessment na sala de aula e ali levantar as qualidades e os pontos fortes de cada perfil comportamental. Então, quando o cara era rotulado de conformidade, as pessoas entendem como conformado, conformista. E não é verdade. E aí você vai ver que você é um influente, ou um dominante, ou uma estabilidade, e precisa desse cara. A junção, ou seja, o grupo, a equipe dessas pessoas, é que vai gerar o resultado de alta performance. Isso numa sala de aula, isso numa organização, seja onde for. É o conjunto, nunca a unidade, né? É o conjunto que faz a diferença, que traz resultados de verdade. E isso vai facilitar até a assimilação do conteúdo por parte do aluno também. Ele vai tornar o aluno mais produtivo. Isso torna uma delícia o trabalho em grupo, com pessoas diferentes. E aí é o que é a grande virada, né, de chave. Porque a maioria das pessoas buscam seus pares como? Aqueles que são iguais, que pensam iguais, que se vestem iguais, que ouvem as mesmas músicas. E quando você entra nessa realidade de que o valor da diversidade é mais rico, peraí, então quanto mais ideias diferentes eu tiver no meu grupo, meu ponto de vista amplia. Né? Porque tem pessoas que não concordam comigo. E aí, ouvir aquele outro ponto de vista enriquece? É o que a gente vê hoje nas redes sociais. Você se cerca de pessoas que pensam iguais a você. Sim, você entra em grupos de pessoas que gostam do seu conjunto musical e o crescimento ele vem do oposto, né? De pessoas... Eu amo conversar com pessoas que discordam de mim, porque eu cresço. Não quer dizer que agora eu vou acreditar ou passar a adotar aquela filosofia para mim, mas eu vou questionar as minhas verdades absolutas. É o que o Cortella fala, preste atenção em quem discorda de você. Claro, você só cresce com isso. E as pessoas que não evoluem, que ficam na mediocridade, geralmente são essas, que se agrupam a pessoas iguais. E são iguais, é a média, é a massa. Agora, ouça, se permita ouvir pessoas que discordam de você. Você sempre vai aprender alguma coisa. Robson, mas tudo isso é muito bonito, tudo isso é muito bacana, na teoria funciona. Conversando com você, eu já passo a imaginar que assim, não vai existir escola que daqui a alguns anos não tenha um profissional de coach auxiliando no seu dia a dia. Mas, me corrija se eu estiver errado, nada disso vai adiantar se o professor não tiver paixão por aquilo que ele faz. Acho que o primeiro passo é você gostar daquilo que você faz. Se você é um professor só porque você é professor, mas você não é apaixonado por ensinar, não tem coach que dê jeito. É uma impressão que eu tenho. Está certo isso? É claro, nenhum guru, nem mesmo a entidade superior vai fazer isso acontecer. Isso é mágica. E coaching não é mágica, liderança não é mágica, dar aula não é mágica. No coaching, no processo de coaching, principalmente o life coach, mas também o executivo, mas principalmente em life coach, nós trabalhamos com pessoas que não são realizadas no que fazem. Foram parar na educação, foram parar na engenharia, foram parar em qual que seja a profissão. Porque os pais queriam, então era sonho, era uma cultura da família, todos serem advogados, todos serem médicos, mas o sonho do cara era viajar pelo mundo e fotografar. Mas aí ele seguiu essa carreira devido aos pais, à pressão. Algumas pessoas seguiram uma profissão porque ganharam a bolsa e era o que tinha. O grande problema disso é que essas pessoas são infelizes e não tem como fingir ser feliz. Ou você é feliz naquilo que você faz, ou não. Os resultados mostram. Infelizmente, em sala de aula, nós encontramos alguns professores que se percebe que ele não está no lugar onde ele gostaria. Ele não ama fazer aquilo. Então, eu como coach, atendendo uma pessoa dessa, a primeira questão é, você está no lugar certo? Se a pessoa disser não, por que não mudar? Por que não mudar? Nunca é tarde para mudar e ir em busca do seu lugar. Dê espaço a professores que amam pessoas, que amam o desenvolvimento. E é lógico que as aulas desses professores foram as que marcaram a minha vida, foram as que marcaram a sua vida. Com certeza, certamente. Tá aí, não tenha medo de mudar, não tenha medo de melhorar e não tenha medo de arriscar coisas novas. Robson, infelizmente nosso tempo é curto. Eu espero que você volte aqui mais vezes na TV Simpro para a gente conversar sobre esse e sobre outros temas. Foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado. Deixo o meu último recado para os professores e profissionais todos. Busque aquilo que faz sentido para você. Porque se faz sentido para você, você fará da melhor maneira e vai impactar
toda a sociedade. Tá aí. Você forma o profissional de amanhã em todas as áreas. Então, a sua responsabilidade, sem querer colocar mais pressão do que você já tem no dia a dia, é uma responsabilidade imensa. Agradeço muito a audiência de vocês. Nos vemos aqui na TV Simpro na semana que vem. Não perca. Até lá.